Fala pessoal, tudo bom? Antes de mais nada, eu queria falar sobre nada. Eu queria falar que esse vai ser um episódio mais relaxado, tá? Imagina aqui como se a gente estivesse, conversando sobre as eleições americanas no boteco, sem compromisso. O que eu quero dizer com isso é que eu tô montando um episódio aqui meio sem nenhum compromisso de quebrar a cara, tá? Não tô um pouco me lascando aqui. Eu vou chutar bastante. Vou pegar dados, claro, vou pegar informações, é claro. Não vou dizer que o Tiririca vai ganhar, é claro, tá? Eu gostaria de ter certeza de tudo que eu vou falar, mas eu tô chutando bem, tá? Tô falando uma baita bola de cristal aqui. Então é isso, tá? Não tem por onde fugir. Vamos fazer um pouco de bola de cristal eleitoral em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, vou fazer esse programa todo com o mapa do 270, dos anos 70, vou ficar mais fácil. Dos anos 70 to win na minha frente aqui no vídeo, tá? Mas eu acho que isso não vai atrapalhar de forma alguma o pessoal que tá só com áudio, porque eu não esqueço minhas raízes, né, meu caro? Eu sou old school, não tem jeito. Então vou começar com o mapa aqui, mas vou começar com aquilo que não pode se duvidar, que são os estados que no 270, hoje vai ser difícil, né? No 270 to win, são as cores escuras, são 100% vermelhos ou 100% azuis. O 270 dá 3 tonalidades para cada cor, tá? O do vermelho e azul. As cores mais escuras, então, são o que eles chamam de safe, ou seja, os estados de vitória indiscutível. E aqui eu acho que não é necessário, mas talvez conveniente, a gente reforçar a questão da eleição via colégio eleitoral dos Estados Unidos, certo? Ou seja, estados enviam um determinado número de aspas, eleitores para o colégio eleitoral que, esses sim, expressam seu voto no candidato que venceu naquele estado. E que, isso só complementando a informação aqui, então diferentes estados têm diferentes números de eleitores do colégio eleitoral de acordo com 2 critérios. Um critério é o número de congressistas e o segundo é o número de senadores daquele estado, que é sempre 3, né? Sempre 2. Lembrando também que os eleitores do colégio eleitoral não são nem os congressistas nem os senadores, tá? Então, vamos lá. Eu começo com o mapa só com a certeza, ou seja, aqui nos anos 70, o que eles chamam de safe. Dentre os safes democratas, ou seja, azuis, do oeste para leste, a gente já tem aí Havaí, Washington estado, né? Oregon, Califórnia, Colorado, Illinois, Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, DC, a cidade, né, ou a capital, e Vermont. Esses estados que já são considerados safe, resolvidos, eles somam 190 delegados para os democratas. Isso é indiscutível. E aí, pelo lado republicano, os estados safe seriam Idaho, Montana, Utah, Wyoming, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Louisiana, Indiana, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, West Virginia, Carolina do Sul, e esses todos juntos eles representam 122 delegados, certo? Resolvido para o lado dos republicanos. Muito bem. Mas se vocês forem notar, eu deixei no mapa alguns estados que estão com a tonalidade intermediária, que no site define como, que eles chamam de likely, tá? Ou seja, quase certo, tudo indica. E eu até podia ter mudado essa cor, porque de verdade esses estados não tem como ter outro resultado, mas mantive a cor original que eles deixam lá, que é essa tonalidade intermediária do likely. Alguns deles então são, por exemplo, no caso republicanos, né? O Texas, que de fato tem diminuído o número de votos, na verdade vamos colocar o contrário, tem aumentado o número de votos democratas, sobretudo nas grandes centros, como resultado evidente da política migratória, né? Mas está longe de se tornar um estado risco ainda para os republicanos. O que dá para falar do Texas nesse sentido é que a campanha para o Senado está mais apertada que o tradicional e o senador Ted Cruz deve ganhar, apesar de um investimento altíssimo, gente, altíssimo no oponente dele, feito pelo George Soros, tá? Entre doações de George Soros e outros picaretas, estimas aí que botaram 100 milhões de dólares
contra o Ted Cruz, tá? Tenham se jogado aí na mesa. E aí complica sempre, claro. Mas ele deve ganhar, apesar de que com uma margem relativamente menor do que o normal. Mesma coisa para o Alasca, tá? Ele tem ficado menos vermelho, mas nem por isso com risco dos republicanos perderem esses votos no colégio eleitoral. A Flórida já é o oposto, a Flórida está avermelhando, tá? Ela vem de uma posição antiga mais de swing state para uma posição mais republicana. Ou seja, por enquanto ela é considerada likely porque ela está avermelhando, não o contrário como é o Texas. E por fim, também para os republicanos tem Ohio, que tem votado vermelho, sempre tem votado vermelho ultimamente, mas teve umas pesquisas meio sem vergonhas por aí que andaram colocando Harris na frente aqui ou ali, mas nem em sonho isso vai acontecer. Então eu mantive o vermelho mais claro, mas para mencionar isso, tá? Que teve alguns sustinhos aí que não deve ser levado a sério. Então esquece se eu vi que Ohio é um dos battlegrounds, como eles falam, um dos campos de batalha nessa eleição. Não vai. O Trump vai levar os 17 votos de Ohio com certeza. E aí, com esses vermelhos mais claros, os likelies, né? A gente passa a ter 212 votos no colégio eleitoral para os republicanos. E aí ficam faltando 58 para fechar a conta. Pelo lado democrata, eu só deixei um azul claro, um likely, que são os votos de um dos distritos de Nebraska. Então, só para explicar, para quem não conhece, com exceção de Nebraska e Maine, todos os estados têm o mesmo princípio. Quem ganha o estado leva todos os eleitores para o colégio eleitoral. Nebraska e no Maine não, tá? No caso de Nebraska, eles têm 3 distritos eleitorais. E em cada um deles, os eleitores apontam um eleitor do colégio eleitoral. E existe um outro eleitor que é o resultado de todo o estado, como se fosse o dos outros estados acontece, tá? Então tem 3 distritos eleitorais, mais um último que é de quem ganha o estado todo. Esses 4 eleitores de Nebraska vão representar o candidato que tiver mais votos no estado como todo. Enfim, esse distrito aqui, que é considerado likely, que está azulzinho, é democrata, eu já deixei marcado, é o distrito que envolve a região lá de Omaha, tá? Que é um centro urbano, e como todo centro urbano, geralmente eles têm mais votos à esquerda, mais votos democrata. Então Nebraska tende a ter esse placar. 3 votos no colégio eleitoral para o Trump e 1 para Harris. E agora a gente fecha essa primeira leva, então, das cores intermediárias com 191 votos para os democratas, falta 79, e 212 para os republicanos, faltando 58. Que aqui tá super fácil, tá? Então, agora vamos começar a parte um pouco mais de chutar. E vou começar a chutar naquilo que é mais certo também. A Virgínia é um estado que azulou, tá? Ela tinha um longo histórico de votação republicana, mas com o passar do tempo e principalmente por ser colada em Washington, a capital, né? Ela acabou importando esses eleitores democratas de DC lá, que trabalham para o governo federal ou são ligados ao governo federal. E quem é ligado ao governo federal lá nos Estados Unidos vota democrata sempre, como óbvio, né? Quem está ligado ao estado vota geralmente na esquerda. Mas a Virgínia vinha de uma derrota democrata, que foi a eleição do governador Glenn Youngkin lá. Então havia uma certa empolgação com a possibilidade da Virgínia chegar lá. Mas as pesquisas não mostraram isso com o passar do tempo, apesar de que eu achar que vai ser um dos piores resultados recentes para os democratas em eleições presidenciais lá na Virgínia. A Rasmussen está dando só 2% de vantagem para Harris, e o Washington Post, que sempre vai tender à esquerda, lá aos democratas, está dando 6% de vantagem para Harris. Eu estou mais para o resultado da Rasmussen, então talvez uns 3, 4 pontos de vantagem para Harris, e olhe lá, tá? Então ele fica azul claro, como os outros likelies que a gente colocou. Então, chutando Virgínia aqui, 3, 4 pontos de vantagem para Harris, e os delegados vão para os democratas, e com isso eles vão para 214 delegados. Novo México, esse aqui também tá fácil. Novo México sempre tende a democrata, historicamente, desde o início dos anos 90. Mas a questão deve ser a mesma da Virgínia. As pesquisas lá estão dando 5 ou 6 pontos de vantagem para Harris, sendo que o Biden colocou 11 pontos de vantagem no Trump na eleição passada, e a Hillary colocou 8 sobre o Trump. Então tudo aponta para um dos piores resultados para os democratas, para eles também com a Harris. Ainda assim, tende a ganhar, tá? E com isso a gente está falando agora de 212
para os republicanos, 209 para os democratas, tá chegando pertinho. Aí lá em cima, no lado direito, tem o Maine e New Hampshire, e eu confesso para vocês que eu estava um pouco mais animado e achava que um dos dois podia ir para o Trump, mas acho que foi mais vontade mesmo, mais wishful thinking, sabe? No Maine a coisa tá até mais apertada, mas eu penso o seguinte: o Maine é como o Nebraska que a gente acabou de falar, tem delegados por distrito e tem um delegado para quem vence na contagem geral. Só que o primeiro distrito é onde fica Portland, né, que é uma cidade grande, maior lá no Maine, e ele, obviamente, com isso tende a ser democrata. Cidades grandes vence geralmente democratas. E como a população do Maine é pequena, meio que fica certo que quem ganha na região lá de Portland acaba ganhando a maioria dos votos do estado. Então leva esses delegados da votação geral também, tá? E nesse caso a votação tá dando uma boa frente para Harris no primeiro distrito, então certamente vai ficar azul o Maine, com exceção do segundo distrito. Então, por isso vocês estão vendo aí que tem um vermelhinho lá no meio no Maine. O New Hampshire, o Trump deve ficar lá no teto dele, que sempre foi de 46%. Então, com 4 votos de New Hampshire, mais 3 do Maine, os democratas vão para 216, e com um votinho apertado, hein? Tá bem apertado o segundo distrito do Maine, vai mais um voto mais um delegado, aliás, para o Trump. Então, nós estamos falando 213 delegados para os republicanos, 216 para os democratas, tá? E agora os democratas ficam precisando de 54 e os republicanos precisando de 57 para chegar nos 270. E aí vamos começar a fase de aperto mesmo agora, tá? A Geórgia parece estar relativamente resolvida para o Trump. Se você pegar pesquisas da Atlas Intel, que são as três institutos que eu geralmente acompanho mais, Atlas Intel, Trafalgar e Rasmussen, tá? Atlas Intel, Trafalgar e Rasmussen, você vai ver que a vantagem do Trump lá na Geórgia é de 2 a 3%. Que é meio que apertada, mas tá bom, tá? Principalmente considerando que a própria CNN também tá dando 1% de frente para o Trump. Mas eu tenho medo da Geórgia, tá? Porque lá aconteceram algumas das grandes fraudes aí de 4 anos atrás. E recentemente a comissão eleitoral lá andou mudando as regras na calada da noite, falando em aceitar voto depois do horário, sem presença de comissário do Partido Republicano para validar. E isso tem cara de baixaria. Então a Geórgia tende a dar a Trump se a vantagem for boa como está aparecendo, com esses 2, 3%, e se a apuração não começar a demorar demais. Se começar a demorar demais, aí eu vou jogar minha primeira toalha, tá? Mas eu acho que dá, que vai ter roubo, etc e tal, mas não vai rolar. Dando Geórgia a favor do Trump, são 16 novos eleitores no colégio eleitoral para ele, porque a Geórgia é um estado bom, né? Dá um resultado gordinho. E o Trump iria então para 229 e ficaria faltando só 41 votos. E aí vamos subir um pouco. Carolina do Norte foi um dos estados em que a saída do Biden da corrida foi mais produtiva, foi excelente para os democratas. Eles iam tomar uma surra de toalha molhada com o Biden lá, e a Harris acabou dando um certo fôlego de verdade na campanha, deu mesmo? Porque as pessoas vão votar na Harris, porque tem muita gente boa nos Estados Unidos também, não podemos esquecer isso, né? Mas ainda assim, pegando a Trafalgar e a Rasmussen, elas estão dando 3 pontos de vantagem pro Trump na Carolina do Norte, e a Atlas Intel dá 4%. Então as coisas estão meio resolvidas, tá? Não tanto quanto poderiam estar se tivesse ficado Biden, mas tudo bem. E na Carolina do Norte o histórico de fraude é mais discreto, tá? Então eu fico mais tranquilo. E aí são 16 votos da Carolina do Norte que vão para o Trump. Então nós estamos falando agora de 245 no total. E ficam faltando só 25 votos para fechar a conta. 25 votos de um total de 77 ainda sendo disputados. Nada mal, né? E se eu fosse democrata, nesse exato momento eu estaria a partir de aqui roendo a raiz das unhas e tentando roubar de tudo quanto é lado. E é exatamente o que eles vão fazer, pode apostar. E esses 77 votos que faltam aí ser distribuídos, vamos chamar assim, de fato ficam digamos, nos estados mais
polêmicos, com exceção de Minnesota, que via de regra é colocado meio na conta lá dos Battlefield States que eles falam, mas não é lá muito não, tá? Minnesota geralmente é mais democrata mesmo. Os republicanos tiveram o melhor resultado em Minnesota com o Bush filho em 2004, tá? E mesmo assim eles perderam. O Trump nunca passou lá dos 46% do estado. A Rasmussen e a imprensa local dão uma vantagem de 3% da Harris, e eu acho que bobear vai ser até um pouco pior, né? Eu tô chutando uns 5%. Então, os 10 votos de Minnesota vão certamente para Harris, que aí pularia para 216 delegados, e o Trump continua precisando dos mesmos 25 para fechar a conta. Um dos lugares onde o Trump tem mais chance de pegar votos, que precisa com mais segurança, é, nesse ano, o Arizona. Na primeira eleição dele, ele ganhou lá. Na segunda, contra o Biden, não. Mas, se eu sair da bolha, na eleição anterior, será que ele perdeu porque roubaram? Ah, meu jovem, certamente, pode ter certeza. Arizona foi um daqueles estados em que a contagem demorou e o Biden ganhou por uma fração de votos. Outra história interessante também de Arizona, interessante porque suspeita, né? Foi a Fox apontar a vitória do Biden muito no começo. Já praticamente abriu as urnas, a Fox já falou, ganhou no Arizona. E não tinha nada que apontasse a vitória lá dos democratas. Mas a Fox foi lá e deu um furo de reportagem meio estranho. Não fazia sentido nenhum, não tinha apuração suficiente para isso. E as pesquisas não apontavam essa certeza toda, tá? Então, para mim, Arizona foi gatunado na eleição passada, mas agora, pelas pesquisas, a frente está mais sólida, tá? A Trafalgar, e a Rasmussen estão dando 2% de frente, a Atlas Intel está dando 6%. E até o New York Times está dando 4% de vantagem para o Trump. Então, é uma margem fora da margem de roubo, sabe como é que é? Então, para mim, eles já entregaram, e nesse caso seriam mais 11 votos para o Trump, que segue precisando de 14 agora, dos 56 que ficam em disputa. Tá ficando bom? Aí o Trump tem ainda um outro porquinho para quebrar, que é a Iowa, tá? Dá até para dizer que ele é mais seguro em Iowa do que Arizona ou a Georgia, que eu acabei de falar. Mas quando aparecem umas pesquisas estranhas, eu fico meio... Sabe como é que é? Fica meio cismado. O fato é que, apesar da Emerson, que é um dos institutos relativamente legal, ter acabado de fazer uma pesquisa que dá uma baita margem para o Trump, alguma coisa em torno de 10% de frente, e eu vou ser franco, nunca cogitei Iowa não fechar com o Trump, apareceu agora uma outra pesquisa que fala que houve um salto da Harris e que colocou ela 3% na frente. E é uma pesquisa realizada lá pela imprensa local. E tem uma história estranha, engraçada, referente a essa pesquisa, que no dia que essa pesquisadora, que é especializada em Iowa, foi defender os dados dela, o slide que tinha esses resultados, mostrar lá do jeito que eles costumam fazer lá nos Estados Unidos, né? Tipo, D mais 3, R mais 5, D mais 4, quer dizer, dependendo do público geral, mais idosos, jovens, aquela coisa toda, eles botam lá D mais 3, R mais 5, significando republicanos 5 pontos na frente, democratas 4 pontos na frente, assim por diante. E essa pesquisadora especialista em Iowa, né? Ela chega e vira para o jornalista e fala assim, eu não estou muito acostumada com esse formato, o que significa D e R? E o cara meio sem graça falou assim, é de D de democrata e R de republicano. Então isso para mim deu um certo alívio, tá? Porque ficou uma coisa meio caseirona, eu achei meio estranho. Mas eu coloco o Iowa vermelho com barba de molho, tá? Por causa dessa história, essa pesquisa de última hora, bem nada a ver. Mas ainda assim, tá? Mais 6 votos para Trump, que vai para 262. E agora faltam só 8 votinhos. 8 votos que vão ter que ser extraídos dos estados mais sem vergonha de todos. Veja, são 8 votos para pegar em 50 disponíveis em 4 estados. O problema é que para pegar Nevada, que seria o próximo que a gente vai falar, essa altura não adianta mais, porque Nevada são 6 votos, então falta 2, né? Então, pegando ou não pegando Nevada, não tem diferença nenhuma. A questão é que eu acho que Nevada esse ano vai ser melhor do que na última
eleição que o Trump perdeu lá. Só que Nevada é uma baixaria total e lá é roubado geralmente na mão cheia, tá? Pela Atlas Intel, o Trump tem 6 pontos de vantagem e pelo New York Times, a Harris tem 3 pontos de vantagem. É 9 pontos de diferença. Isso geralmente é mau sinal, tá? A Rasmussen está dando 2 de frente para o Trump e a Trafalgar está dando empate. Então tá muito confuso. Eu acho assim, em termos reais, seria um bom ano para o Trump, mas eu não tenho dúvida que eles vão tentar repetir a baixaria por lá. Que, aliás, a Comissão Eleitoral de Nevada já avisou que eles vão demorar para apontar os resultados. Ou seja, isso é uma baita cara de fraude de novo, tá? Então, o New York Times dando vitória e a Comissão Eleitoral avisando previamente atrás, não sei não. Eu vou ser pessimista e vou dizer que vão roubar loucamente lá no condado de Maricopa de novo e a Harris vai, aspas, ganhar apertadinho. Então, esses 6 votos de Nevada eu vou dar para Harris e com isso ela vai para 232, falta 38 para os democratas. Ou seja, para Harris ganhar essa altura no colégio eleitoral, ela tem que meter as mãos em Nevada e ganhar todos os próximos 3 estados, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, tá? Então vamos para esses 3 últimos aí, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Lembrando que se o Trump pegar ele já levou, tá? Porque Pensilvânia é 19, Michigan, não lembro agora, não estou sem o mapa aqui na minha frente, e Wisconsin são 10. Então qualquer coisa que ele pegasse desses 3 estaria resolvido. E a Harris tem que pegar todos. Tem um ponto importante aqui também, que é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? Pensilvânia, Michigan e Wisconsin costumam votar muito parecido. Então pode ser aí um sinal de uma avalanche ou de uma certa decepção também. E eu quero começar com Wisconsin. Wisconsin foi um estado com fraudes claras na eleição passada, tá? Aliás, no Wisconsin que surgiu aquela imagem famosa lá, que virou até um meme do gráfico da virada noturna. Vocês lembram que parece um F, né? Aquela mudança repetida que colocou o Biden na frente. Então, Wisconsin também não é exatamente um lugar que dê para confiar muito. Teve município lá no Wisconsin que teve mais voto do que eleitor. Não foi legal, vamos chamar assim. As últimas pesquisas da Atlas Intel lá dão 1% de vantagem para o Trump. A Rasmussen dá 3%, mas a Trafalgar dá 1% para Harris. E o New York Times, apesar de tudo, só dá, entre aspas, 2% em favor da Harris. E a Quinnipiac, que geralmente é assim, nossa senhora, descaradamente pró-democrata, tá dando empate. Então eu vou ser pessimista aqui, tá? Eleição apertada em Wisconsin é eleição a favor dos democratas, tá? Por motivos que a gente imagina. Eu vou dar então os 10 votos do Wisconsin para Harris, tá? E aí ela ficaria com 242, faltando 28. Michigan ou Pensilvânia? Bom, vou começar pelo Michigan, tá? Michigan é um dos estados mais corruptos dos Estados Unidos e as comissões eleitorais lá, independente das eleições presidenciais, são muito mal faladas, tá? Bem mal faladas mesmo, independente de qualquer coisa, eleição para governo, prefeitura, qualquer coisa. A governadora de lá é a Gretchen Whitmer, que é o demônio em forma de gente, e lembrando que lá nos estados que são os que tomam conta da eleição, né? Então, muito complicado. Só para lembrar o caráter da Gretchen Whitmer, além dela ser uma grande estrela do Partido Democrata, foi ela que participou daquela tentativa de ser autossequestrada fake na eleição passada para tentar sujar o nome do Trump. E o pseudo-sequestro foi tão fake, mas tão fake, que tinha mais gente do FBI envolvida do que sequestrador de verdade. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como foi mal feito o negócio, mas mostra o perfil de caráter da mulher. E em termos de pesquisa, o Michigan tem uma pequena frente para o Trump, mas é pequena também. Nas eleições passadas ficaram conhecidas lá na região do Michigan aquelas cenas do centro de apuração de voto, vocês lembram disso? Que eles colocavam tapume na frente das janelas para o povo não ver a turma lá dentro roubando. Teve o famoso caso do caminhão do correio tardio, apuração no porão do McDonald's. Foi desculpe a expressão, uma putaria generalizada. A Trafalgar está dando 1% de vantagem para o Trump, a Atlas Intel está dando 2% de vantagem e a Rasmussen eu acho que também. Então, gente, assim, é consistente a frente do Trump no Michigan, tá? Nos institutos que vale a pena acompanhar.
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ser ruim aqui, eu vou ter que ficar em cima do muro. Vou fazer o que eles chamam lá de toss-up, né? Tipo, como se fosse ficar na base do cara ou coroa para Michigan, tá? Eu não vou dar o estado para nenhum dos dois. Não consigo, tá? Não consigo mesmo. E aí, isso significa, né? Acho que isso tudo volta a 2020. Ou seja, Pensilvânia vai decidir. Bom, a gente estava olhando aqui os republicanos ganhando pouco a pouco o espaço na Pensilvânia, tá? Cada eleição que tem melhora a votação dos republicanos por lá. E o Trump ganhou lá em 2016, vai lembrar. Em termos de pesquisa, o New York Times está dando empate, o que é um bom sinal. Mas a Trafalgar está dando 1 ponto positivo, a Atlas Intel está dando 2, tá? Então tem sinais positivos com o New York Times dando empate, e a gente está vendo um trabalho maluco, fortíssimo que os republicanos estão fazendo lá, não é à toa, e eles estão conseguindo um caminhão de registros novos, de novos eleitores republicanos. O Trump faz comício toda hora lá, tanto é que foi lá que ele foi quase assassinado. E essa questão do quase assassinato, por incrível que pareça, também acho bom em termos de imagem para o Trump, tá? Desculpa se parece frio, mas é verdade. Então, gente, se o Michigan eu não sei, eu acho que Trump dessa vez vai levar a Pensilvânia. E é bom que a turma fique de plantão lá, tá? Porque certamente todo mundo vai estar de olho na Pensilvânia. Com 19 votos da Pensilvânia, que eu estou dando para eles aqui agora, o Trump vai para 281 e é eleito, tá? Então, se a gente acha que ele é eleito, sim, a resposta é sim. Eu acho que ele vai ser eleito e vai ser um show de horrores, pode apostar, principalmente na Pensilvânia e no Michigan. Mas se o Partido Republicano passar por esse teste, Trump tem a chance de ir para o colégio eleitoral ano que vem com algo entre 281, se for só Pensilvânia, e 296 se for Pensilvânia e Michigan, tá? Essa é então a bola de cristal é 281 ou 296. Se ele tomar posse em janeiro, não sei. Aí a gente vai ter que fazer um programa novo e tá até pensando mais para frente, depois que eu me recuperar desses momentos de tensão. Aliás, recuperar da ressaca, né? Porque gente que, no meu caso, não bebo há mais de 30 anos, é uma ressaca prolongada. Tá? Então, assim, vamos fazer um programa mais para frente sobre esse período intermediário. Mas nossa previsão bola de cristal aqui é Trump 281 ou 296 dos 270 necessários, tá? É isso aí. Então, a partir de hoje, gente, plantão total nosso. Desde já eu peço para vocês não se esquecerem do nosso Pix, porque durante o plantão o tio não trabalha, né? Então, vou pedir ajuda para vocês, ou posso pedir também para vocês darem uma passada na nossa loja e escolher um dos nossos e-books, tá? Um dos 3 e-books estão lá. É um jeito de você continuar com a gente, recebendo um bom material legal em troca, tá bom? É isso aí, pessoal. Grande abraço para todos. Nos vemos em breve. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.